prece. Pronto. Então, eu achei essa oração, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, a Mariana, deixa eu ver se eu tiro a Mariana daqui. Eu vou ver se eu consigo botar. Não consigo, não. Eu vou ler, então, não deu certo, eu botei no Google Drive, mas eu vi que não deu certo. Eu vi uma prece muito bonita e que casa muito com a nossa live, tá? Diz assim: não nascemos com missão, pois ainda não somos missionários do Senhor. Nossas próprias faltas, colher os frutos de uma longa e ignorante plantação, conviver com os que estão conosco e fazer nossas tarefas com zelo e disciplina. Ninguém é anjo ainda, mas somos de Deus e temos na consciência que podemos evoluir conforme nossa boa vontade. Então, é com essa oração que a gente quer iniciar a nossa live de hoje, pedindo aos ceareiros do Cristo que abençoe aos que já estão aqui, que abençoe ao Paulo, que nos vai dar as lições de hoje, que abençoe também os que assistirão depois. E a nossa gratidão a todos, aos ceareiros, à falange de Joana, e que temos a certeza que estamos bem concluídos. Que assim seja, graças a Deus. Pronto. Então, vamos começar, Paulo, com a palavra. Tá? Cadê o Paulo? Não estou vendo o Paulo aqui. Acho que o Paulo caiu, né, gente? Aqui. Ah, está aí? É porque eu não estou te vendo. Uhum. Ótimo. Tá. Vou te fixar. Muito bem. Pode fixar. Tudo bom? Ok. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tarsila, caros amigos. Como sempre, uma alegria estarmos aqui para continuar o nosso estudo, a nossa reflexão sobre esse processo de autodescobrimento, esse olhar para dentro de nós mesmos. E na tarde de hoje, vou trazer aqui um tema bastante interessante abordado por Jung, um tema chamado individuação. E esse tema, nós vamos fazer aqui a definição dele, de acordo com o pensamento do Jung, e depois compará-lo aqui ao pensamento da doutrina espírita para entender que aquilo que Jung chama de individuação, na doutrina espírita, nós vamos chamar de outra coisa que comumente nós falamos muito, mas não temos essa percepção psicológica que precisamos acrescentar no nosso processo. Bom, o que é individuação? Quando nós lemos a obra de Jung e de Joana, o tempo todo nós vamos nos deparar com essa palavra, individuação. E antes de mais nada, individuação é diferente de individualismo, é diferente de individual, né? Apesar de ter aqui o mesmo radical. Mas Jung está chamando de individuação a questão de nos tornarmos seres únicos. Então ele vai dizer assim, individuação significa tornar-se um ser único, e por individualidade ele entende a nossa singularidade mais íntima, última e incomparável, né, significando também que nos tornamos o próprio self. Então ele diz assim, a meta não é nos tornarmos perfeitos. Então, individuação para ele não é atingir a perfeição, mas irmos a pouco e pouco nos familiarizando com a perfeição. Ou seja, a individuação, ela comporta um conhecimento crescente da nossa própria realidade psicológica, inclusive de coisas que nós nem fazíamos ideias que nós tínhamos. E isso, obviamente, vai resultar numa profunda apreciação, não somente por nós mesmos, mas também pela humanidade. Então, o que o Jung está dizendo é que o processo de individuação consiste nesse processo de entendermos tudo que nós estamos falando, comentando sobre persona, sombra, sobre ego, sobre self, ânima, ânimos,
e fazermos essa integração para que nós nos tornemos, daí sim, indivíduos únicos, mas individuados, não individualizados, individuados, né? Então vamos entender essa palavra. Por que que o Jung usa essa palavra? Então ele vai dizer assim, individuar-se significa a pessoa individida, ou seja, o não dividido. Vou dar um exemplo aqui. Vejamos palavras como a palavra possível. Qual é o antônimo de possível? Impossível. Tá? Qual é o antônimo da palavra perfeito? Imperfeito. Então, o Jung vai usar essa palavra para dizer assim, existe aquilo que é dividido e, portanto, o nosso objetivo é nos tornarmos indivíduos. Né? E essa palavra indivíduos é diferente de único, porque únicos todos somos, mas apesar de sermos únicos, nós, psicologicamente, apresentamos dualidades, apresentamos separações psíquicas dentro de nós. Então, ele vai usar essa palavra individuação para significar que nós precisamos nos tornar ali indivíduos não separados de nós mesmos. Então, olhar a nossa sombra e acolher a nossa sombra. Fazer com que com que o ego se aproxime cada vez mais do self. Né? Então, essa palavra, Jung vai usar, individido, para expressar a criatura humana como não dividida. Né? Então, esse processo significa que não estamos mais separados das nossas partes psicológicas, ou seja, que nós estamos fazendo a integração, a pouco e pouco, dos componentes psíquicos de uma forma harmônica. Então, dessa forma, o processo de individuação pode ser compreendido como a realização do vir a ser do homem, com o objetivo aqui de integração da consciência e do inconsciente, constituindo assim essa totalidade de processos psíquicos. Então, a individuação significa tornar-se um indivíduo, ou seja, um ser único, indiviso, não atomizável. Nesse sentido, não deve ser confundida com individualismo, né? Então, a individuação seria um processo natural do desenvolvimento psicológico, psíquico e amadurecimento da nossa personalidade, que possui o impulso presente no homem de forma mais ou menos consciente e que pode ser conduzido pelo processo analítico. Então, de acordo com o Jung, se nós permanecermos inconscientes, não haverá um indivíduo psicológico, mas apenas uma psicologia coletiva da consciência. E que Jung está querendo dizer? Ele diz assim, bom, é a mesma coisa que nós, sendo espíritas, estarmos frequentando o centro espírita, entrarmos na doutrina espírita, mas nunca deixarmos a doutrina espírita entrar em nós. Então, por isso que o Jung diz, o processo de individuação, ele precisa ser feito por cada um de nós, para que nós não fiquemos reféns de uma psicologia coletiva, ou seja, não fiquemos reféns do coletivo, porque senão nós nos identificaremos com as coisas do coletivo, com as coisas do ego, de sermos importantes, de buscarmos o aplauso, de nos identificarmos com as questões materiais, sem olharmos a nossa natureza imortal, sem olharmos aquilo que viemos fazer aqui, ou seja, aproveitar o nosso processo reencarnatório, e não simplesmente reencarnar por reencarnar, porque se reencarnarmos apenas por reencarnar, e não efetuarmos as tarefas que nos competem, nós estacionamos. Então, o objetivo não é estacionar, o objetivo é, a cada reencarnação, evoluirmos um pouquinho, nem que seja um pouquinho apenas. Né? Então, o Jung vai chamar atenção para o sentido psicológico também. Nós precisamos fazer esse crescimento psicológico. Não é apenas ficar no centro espírita fazendo palestra, ouvindo palestra, fazendo curso, decorando o livro dos espíritos, fazendo caridade, 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 mas estamos lá depressivos, estamos com ansiedade,
estamos cheios de encrencas internas, apesar de praticamente morarmos na casa espírita. Então, às vezes, ser espírita somente não resolve a nossa demanda. Então, a gente precisa colocar esse olhar de integração das nossas partes que estão separadas, né? Então, o Jung vai dizer assim, cada um de nós precisa ir ao encontro de si mesmo para integrar a nossa parte consciente e inconsciente, porque senão nós não conseguiremos fazer esse processo e ficaremos aqui como subprodutos de uma construção coletiva, né, desconhecendo quem de fato nós somos. Nós ficaremos reféns aí de tudo aquilo que a mídia, de tudo isso que a rede social, que a televisão, que as novelas, os filmes querem que nós sejamos, né, e nós não podemos ceder a essa pressão do coletivo. Senão, daqui a pouco, né, nós estaremos cheios de licenças morais para praticar os crimes, para praticar o aborto hediondo, para praticar a pedofilia, para dar margem à libertinagem e execrarmos aqui o sentido da família. Porque se nós cedemos às forças do coletivo, que são forças, na maior parte das vezes, sombrias, muitas vezes recheada de virtude, né, uma aparente virtude, nós decretamos a falência da criatura humana, a falência moral do indivíduo. Então, não podemos ficar reféns do coletivo. E é o que o Jung diz, que toda vez que nós partimos ao encontro de nós mesmos, inevitavelmente nós iremos romper com o coletivo. Ou seja, aquelas coisas do coletivo que nós até gostávamos no passado, não faz mais parte da nossa essência, não mais nos apetece. O nosso olhar, o nosso interesse, ele passa a ser diferente. Nós passamos a olhar mais para as coisas de dentro e não para as coisas de fora. É por isso que o Jung vai dizer que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, a individuação é esse processo. E ele vai dizer assim, bom, o indivíduo, né, ele vai buscar individuar-se, e essa individuação é compreendida como a integração daqueles opostos, mas que são complementares, conscientes e inconscientes da nossa personalidade. E essa integração, ela se dá em 3 fases. Primeiro, a conscientização da persona e o confronto com a sombra. Depois, o encontro com a ânima e com o ânimos. E, finalmente, o encontro do ego com o self. E é claro que essas fases, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Então, da mesma forma que eu estou ali na construção da minha persona, eu começo a identificar as minhas sombras, eu começo a tomar consciência da minha ânima, do meu ânimos, e eu começo a entender a questão do ego e a questão do self, e vou trabalhando essas questões concomitantemente, ao mesmo tempo. Mas, inicialmente, né, segundo Jung, o que ocorre é essa identificação com a persona, a construção das sombras, e depois o nosso processo, ele vai para frente. Paulo, só um instantinho. Lembra o que é persona, a sombra, o ânimos, a ânima, bem rapidinho, tá? Tá bom? Tá. Então, eu vou falar dessa parte agora, né, Tarsila? Então, veja. Tá ótimo. Obrigada. Primeiramente, né, nós precisamos integrar, então, os opostos, persona e sombra, né? O que é a persona? A persona é aquele acordo que o indivíduo faz com a sociedade, né? Ou seja, nós vamos adotar aqui certos personagens para nos relacionarmos com a sociedade, e quando nós fazemos isso, nós, de alguma forma, nós vamos jogar ali para o inconsciente aquilo que nós não queremos ser. Então, é um acordo que o indivíduo faz com a sociedade. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou vestindo a persona do apresentador do estudo, né? Do monitor do estudo. Mas eu não sou o monitor do estudo. Mas eu preciso adotar essa persona aqui agora para cumprir a minha função. Né? Então, nesse momento, eu sou o apresentador, o monitor do estudo, e vocês são os participantes. Então, vocês também adotam uma persona nesse instante. E a Tarsila, a persona da administradora do estudo,
a que tem ali o botão de encerrar a reunião a hora que ela quiser. Então... Não vou encerrar, não. Tá? Continuar. Então, a persona é isso, né? Então, a persona, ela é necessária, ela é saudável para o relacionamento, mas precisamos tomar cuidado, porque quando adotamos a persona, principalmente para agradar, nós sufocamos e recalcamos aquilo que nós não queremos ser. O exemplo mais claro disso, que nós já falamos lá atrás, é relacionado à questão religiosa, né? Então, na questão religiosa, né, nós vamos ali criar um personagem bonzinho, um personagem amoroso, amável, afável, que fala manso, que é humilde, que é um servo do Cristo, e muitas vezes nós passamos a acreditar que aquele personagem que nós adotamos no meio religioso é de fato a nossa essência. E aqui que nós cometemos esse equívoco, porque existem partes em nós que estão sendo reprimidas nesse momento, porque o nosso objetivo é agradar, o nosso objetivo é que as pessoas gostem de nós, nosso objetivo é conquistar as pessoas, é que nós sejamos bem vistos, bem quistos, e por aí vai. E aí nós reprimimos lá todos os conteúdos negativos em nós, que é a nossa sombra, o que nós não queremos ser. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo que nós recalcamos, vai lá para essa região da sombra. Então, esse é o primeiro momento que ocorre, onde nós vamos perceber a formação da persona, que é natural, né, e, consequentemente, quando a persona se forma, nós criamos ali uma sombra, né? Então, muitas personas, uma sombra gigante. Então, para cada instante da nossa vida, do relacionamento social, uma persona em casa, persona do pai, do marido, do filho, no trabalho, do médico, advogado, do palestrante espírita, do monitor, etc, etc. Então, tudo aquilo que nós não queremos ser, nós reprimimos lá para a sombra. Nós já falamos da sombra, né? Porque aí o ego, que é a nossa instância psíquica aqui, que faz a regulação dos conteúdos conscientes e inconscientes, é ele que administra a persona, e é ele que reprime para o inconsciente a sombra, né, que vai acumulando ali esse volume na sombra, e o ego, né, nós já vimos aí, ele vai usar mecanismos de defesa para negar que exista uma sombra nele. Aonde é que está o mal? O mal não está em mim, o mal está fora de mim, o mal está no outro. E aí surge o julgamento, aí surge, né, todo o processo de projeção da sombra, e os mecanismos de defesa que nós falamos lá atrás, né? Racionalização, e principalmente racionalização, negação, e principalmente os mecanismos de defesa pautados na compensação, que é o perfeccionismo, que é o puritanismo, enfim, tudo isso nós já falamos. Então, esse momento onde nós identificamos que, quando criamos a persona, criamos também algo inconsciente, é esse momento que o Jung vai falar que nós, no nosso processo de individuação, nós estamos criando duas coisas separadas em nós. E esse processo é assim, é o que ele vai chamar de separatio, é a separação. Então, nós nos damos conta que toda vez que criamos uma persona, criamos sombra em nós, né? E esse processo ele é inconsciente. E depois, nós vamos ali no segundo momento perceber, nós estamos falando sobre isso no curso, né? É como se o nosso curso aqui fosse um mini processo de individuação. Então, a gente estuda a persona, estuda a sombra, aí estuda a ânima, estuda o ânimos, então a gente está tomando consciência da nossa dualidade. Então, a persona, a sombra, a ânima, a ânimos. Então, a gente está percebendo, pô, existe essa dualidade na gente? Não sabia. Sim, da mesma forma que existe em nós espírito, matéria, né? Então, nós somos duais o tempo todo. O Jung vai falar disso, e se der tempo eu falo hoje, ainda aprofundo um pouco mais essa questão da separatio, e depois da connuctio, que é a comunhão, né? Então, veja que no primeiro instante nós vamos fazer essa separação, persona, sombra, ânima e ânimos, que é o que nós falamos aí nas nossas aulas passadas, falando ali do feminino e do masculino presentes em nós, mas não apenas como algo relativo à sexualidade, de atração homem-mulher, mas também
de forças, de comportamentos relativos ao feminino, que é a ânima, relativa ao afeto, e do ânimos, relativo ao masculino, que está mais pautado na questão da justiça, na questão da objetividade, do pragmatismo, né? Então, por isso, vamos experienciar reencarnações como homens, como mulheres, às vezes transitando ali um pouco mais masculino, um pouco mais feminino, mas sempre com o nosso psiquismo numa polaridade e a nossa parte externa em outra polaridade. Então, esse é o processo de entendermos ali a nossa ânima, o nosso ânimos, verificando aqui essa separação. Então, persona, sombra, ânima, ânimos, né? E o terceiro momento, que é a percepção de que existe em nós, né, uma força maior. O terceiro passo, que é essa ampliação da consciência, de modo que o inconsciente, ele vai passar a atuar de uma forma mais presente, mais dominante, e ele vai aparecer ali com essa representação que Jung vai chamar de self. Então, quando ampliamos a nossa consciência, o indivíduo, ele se liberta do coletivo e passa a ir mais para o contexto pessoal. Então, esse terceiro momento é a harmonização do ego e do self, né? Então, ego, do latim, significa eu, um eu menor. Na doutrina espírita, a personagem encarnada. Então, eu não sou o Paulo, né? Como assim, Paulo? Você enlouqueceu? Como você não é o Paulo? Eu não sou o Paulo. Eu estou como o Paulo, assim como vocês estão, a Helena como Helena, a Alice como Alice, o Antônio como Antônio, mas cada um de vocês não é isso. Hoje vocês estão assim, mas afinal de contas, o que você é? Na matemática, nós diríamos assim que o seu eu maior é a somatória de todos os seus eus menores, somatória de I igual a 1 até N, infinito. Porque não sabemos até onde iremos no nosso processo reencarnatório, né? Então, normalmente falamos que nós somos. Quem é você? Ah, eu sou fulano de tal, etc e tal, né? E descrevemos ali a nossa persona, a nossa profissão, né? Em Minas Gerais é engraçado, né, que o pessoal tem uma psicologia mais profunda, né? Não sei se é em Goiás também, né? Você é filho de quem? Né? É uma psicologia mais profunda, né? Porque saber de qual origem você é, né, de família ou algo do tipo, fala mais de você do que qualquer título, né? Olha, eu sou doutor, eu sou advogado, eu sou promotor. Não perguntei qual é a sua profissão, falei, quem é você? Então, no interior de Minas e Goiás, você é filho de quem? E aí a gente fala, tá, conheço a família, conheço, então tenho certeza que você recebeu uma boa educação ou algo do tipo, né? Então, o eu menor, o Jung vai chamar de ego, né? Ego. Então, quem nós estamos momentaneamente. E o eu maior, aquele que preside a tudo, o Jung vai chamar de self. Então, ele vai usar a expressão do inglês, né? Tanto é que no inglês a gente fala myself, né? Yourself, enfim, né? Que significa eu mesmo, eu próprio. Mas esse eu, que é o dono de tudo, né? Então, nós estamos agora, nesse momento, com a nossa personalidade encarnada, regidos aqui pelo ego. Mas o ego, ele é regido numa instância maior pelo self. E para nós, o self é o espírito imortal, né? Então, para nós, aquilo que Jung chama de self é apenas a nossa essência maior, aquela consciência mais ampliada, que no momento não temos acesso, mas que ela está de forma aqui, agindo o tempo todo para que o ego ele possa se orientar e fazer aquilo que nós nos comprometemos antes de reencarnar. Então, por isso que o Jung vai dizer que na primeira fase da nossa vida, nós vamos construir a nossa personalidade egóica. Então, nós vamos nos identificar com um tipo de música, com algum lado político, com uma religião, vamos estudar, podemos ou não fazer faculdade, porque isso no passado era importante, hoje talvez não seja mais tão importante, porque as pessoas estão empreendendo, estão ganhando dinheiro de outra forma,
mas vamos construindo ali a nossa personalidade, casamos, temos filhos, etc. e tal. Então, construímos a nossa personalidade egóica. Mas aí, em determinado momento da nossa vida, existe um convite para nós, que é a fase da metanoia, né? Que é aquela fase de olharmos para dentro, a crise da meia-idade, que para nós espíritas, vamos chamar de o convite chegou, todo mundo tem a sua hora, ninguém vai antes da hora, não vai pelo amor, vai pela dor. Também não sabemos se é assim, né? Porque conheço pessoas que estão na dor aí faz muito tempo e nunca foram. Talvez nem irão nessa vida, né? Quem sabe na outra, né? Gregório, lá, do livro Libertação, passou séculos no umbral, feliz da vida ali, administrando o umbral, etc. E depois de muito tempo ele foi, né? Mas precisou de muita dor ali para ele sair daquela condição. Então, essa fase da metanoia, na construção psicológica, psíquica, é esse momento onde Jung vai dizer que o ego, ele passa a ser constrangido pelo self, porque o self diz assim, olha, nós viemos para cá para construirmos algo, para trabalharmos aquilo que nós ainda não somos bons o suficiente, para repararmos o mal que nós causamos, para adquirirmos outras qualidades e para nos fortalecermos nasquelas coisas que nós começamos e ainda não somos bons o suficiente, né? Precisamos aprender mais, precisamos trabalhar mais disso aqui. E no primeiro momento, o ego ele vai se apresentar um tanto quanto rebelde, né? Um tanto quanto insurgente ali. Ele não quer ouvir muito ali a voz do self. Então a analogia que o Jung faz é essa, né? É como se o ego ele fosse o mordomo da casa e o self é o verdadeiro dono, o verdadeiro patrão. Mas o ego, ele fica tão eufórico que ele acredita que ele é o dono da casa. Então ele pode tudo. Que ele pode dar festa, que ele pode usar os carros, que ele pode gastar o dinheiro, e em determinado momento o self fala, olha, você não entendeu a sua função. A função do ego é de ser o servidor do self. E aí o self vai trazendo tudo aquilo que vai chamar a atenção do ego para que ele possa acordar, para que ele possa despertar. E à medida que o ego vai entendendo o convite, ele vai amadurecendo. É quando nós dizemos que o ego ele vai se estruturando melhor. Né? É muito comum na terapia a pessoa ela começa de um jeito e depois de um tempo ela está de outro. Então existe uma maturidade psicológica, existe uma maturidade psíquica que foi sendo construída. Da mesma forma, a pessoa que quando ela começa uma faculdade no primeiro ano, ela está muito ali, né, num nível superficial, mas chegando ao final do seu curso, ela já está com a maturidade, o conhecimento muito melhor. Nas profissões é assim. A pessoa que vai para uma academia, né, a pessoa começa um processo de treinamento, e se ela mantém a disciplina, ao final de algum tempo, ela vai atingir os seus objetivos. Então, se ela quer emagrecer, se ela quer manter a massa muscular, depois de uma certa idade é importante, enfim, o seu processo de respiração, enfim, são várias demandas aqui que o espírito vai enfrentar. Então, para o ego, se apresenta a mesma questão. O ego, no primeiro momento, ele vai ser inconsequente, ele vai ser imaturo, o que é natural, dado ao nível evolutivo ao qual nós nos encontramos. Mas à medida que nós vamos compreendendo esse processo, o ego ele vai se estruturando melhor, ou seja, ele passa a ouvir melhor as sugestões do self. Então, isso é aquilo que o Jung vai chamar de eixo ego-self. Então, esse eixo, ou seja, esse canal que se apresenta entre o self e o ego, antes ele era cheio de ruídos, ele era cheio de paredes, ele era cheio de obstáculos. Mas à medida que o ego foi entendendo o convite da vida, ele foi tirando esses obstáculos, ele foi tirando as amarras, ele não mais aciona os mecanismos de defesa. Então, ele não nega, né? Ele pensa, ele reflete. Então, por exemplo, alguém fala assim, olha, Paulo, eu acho que você está sendo muito teimoso nessa questão, acho que você está sendo muito orgulhoso. E aí, o ego imaturo vai falar assim, eu não sou.
As pessoas é que são. Então, o ego, ele não admite a possibilidade de ser, né? E aí, o que o self faz? Manda um torcicolo, né? Manda uma insônia. E aí, o torcicolo é uma forma, né, do ego sentir ali aquilo que o self quer falar por meio do corpo. Então, existe aqui um mecanismo onde o self vai se comunicar conosco por meio do nosso corpo. Vai aparecer um sintoma de rigidez, porque o torcicolo, quem teve, sabe o que eu estou falando, né? A gente não consegue olhar para o lado. A gente quer virar o nosso rosto e não consegue. Então, o sintoma é rigidez. Você não está conseguindo olhar outros pontos de vista. Você não está conseguindo, né, ampliar essa visão, que ela precisa ser periférica também. Então, você está muito rígido aqui, olhando apenas para um lado, né? É claro que isso demanda um pouco de experiência e de profundidade, mas o nosso corpo fala. O ego, ele vai ser submetido a sincronicidades, a fatos do dia a dia que vão chamar a atenção do ego para aquilo que ele não está fazendo muito bem feito, né? Essa sincronicidade se apresenta no dia a dia, em pessoas, em situações que chegam. O nosso próprio corpo pode manifestar um sintoma, e aí a gente vai olhar, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é um sintoma, né, que é tomada como uma doença mental. O termo doença mental, ele assusta, né? Mas não precisamos ficar assustados, né? Porque todos nós temos probleminhas mentais, né? E a ansiedade é um deles. Mas a ansiedade é um sintoma que o self manda para que o corpo registre, para que o ego perceba que tem alguma coisa inconsciente que não está bem. E aí a gente vai se debruçar sobre isso. Ansiedade é sintoma do quê? Né? E aí a gente vai olhar com esse olhar psicológico, emocional, afetivo, e ansiedade é um sintoma de medo. Mas medo do quê? Do que eu estou com medo? Medo que algo terrível ocorra, medo de não ser aceito, medo de não ser amado, medo de não ser bom o suficiente, e esse medo de não ser bom o suficiente pode ter sido compensado por um perfeccionismo, e aí eu estou ansioso porque eu vou ser testado, eu vou fazer uma apresentação, eu vou dar uma palestra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí a gente fica ali, meu Deus do céu, e a ansiedade vem. É claro que a ansiedade pode se apresentar também por outros sintomas que podemos falar em outro momento, mas é só para mostrar que o self, ele vai mandar uma mensagem para o ego. E essa mensagem pode vir por meio de sincronicidades do dia a dia, acontecimentos do dia a dia, pelo corpo que vai se comunicar e também pelos sonhos. Eu não vou falar dos sonhos agora, nós vamos falar do sonho mais à frente, mas os sonhos também, eles se apresentam aqui como uma forma do self conversar conosco. São os sonhos do inconsciente. E existem outras formas de sonho, né, que nós iremos falar mais à frente aí, daqui a 2 aulas. Na nossa próxima aula aqui nós falaremos... Eu estou falando aula que eu sou professor, tá? Me perdoe aqui o vício de linguagem, mas é o nosso estudo aqui, tá? Então, nosso próximo estudo, continuaremos falando aqui sobre individuação, onde eu vou aprofundar um pouco mais a questão da separatio e da connuctio, da comunhão, porque precisamos entender isso, que no primeiro momento a individuação se dá dessa forma. Identificamos conteúdos separados, persona, sombra, anima, animus, ego, self. E aí identificamos isso, né? E agora nós precisamos fazer a junção ou a fusão desses conteúdos, né? Ou seja, toda vez que eu adotar uma persona, gerar o menos possível de sombra, não negar as questões que se apresentam em mim, né? Quanto mais Paulo, feliz eu for... Paulo, Oi. desculpa. Você poderia dar um exemplo de sombra que reflete uma persona, por Por favor? exemplo, eu acho que o meio mais interessante é o meio religioso, né? Vou dar o exemplo aqui da doutrina espírita, né? Então, por exemplo, o que nós aprendemos na doutrina espírita? Que
fora da caridade não há salvação. Que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. E aí no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós estudamos lá caracteres do homem de bem. Então está lá elencado. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero ser o homem de bem, ou a mulher de bem, né? Claro que ali o homem está colocado no sentido bíblico. Então, o espírita, ele adota a persona do bom. E ele tem muita dificuldade em reconhecer que ele está cheio de orgulho, ele está cheio de egoísmo. Então, por exemplo, o indivíduo, ele entende que para ir para a colônia, ele precisa o quê? Ser caridoso, ser humilde. Então, é como se o ego dissesse assim, olha, a partir de hoje, nós seremos humildes. Nós não seremos mais orgulhosos. Então, isso não existe. Porque quanto mais eu visto a persona do espírita humilde, mais sombra eu acrescento ao meu orgulho. Mais essa sombra cresce. Porque eu não estou olhando para ela, eu estou negando. Eu estou negando que o orgulho está em mim, mas que está nos outros. Por exemplo, Alice, se eu perguntar agora aqui, quem aqui é invejoso? Essa é uma pergunta constrangedora. Se eu perguntar aqui, quem de vocês aqui é mentiroso? Essa é uma pergunta constrangedora, né? E isso faz parte da nossa sombra, ou seja, tudo que eu não quero, eu reprimo em mim e eu passo a admitir que aquilo não está em mim, enquanto na verdade está. Então, inveja. Todos nós temos traços de inveja. Mentira. Todos nós contamos uma mentirinha espírita de vez em quando, né? Ou omitimos alguma coisa, né? Ou algo do tipo, e a nossa natureza. Né? Então, quando nós passamos a entender isso, né? Olha, eu estou na doutrina espírita, eu estou fazendo a caridade, eu estou trabalhando, mas eu estou olhando os meus conteúdos internos, né? Eu estou olhando aqui o meu orgulho, o meu egoísmo, eu estou olhando aqui a maledicência, porque tem pessoas que saem da reunião mediúnica e já começa a falar mal dos médiuns, já começa a falar mal do dirigente, já começa a fofoca, a intriga, então isso é sombra. Mas quando eu estou dentro da casa espírita, fazendo palestra ou algo do tipo, e é natural, e tem que ser assim mesmo, eu adoto a persona do indivíduo que vai falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, está tudo bem. O que eu não posso fazer? Acreditar que eu já sou essa pessoa transformada. Eu tenho que olhar e perceber, não, eu tenho essas encrencas dentro de mim. Então, por exemplo, o perdão. A gente fala sobre o perdão, etc, etc, mas aí eu preciso olhar. Né? Existe alguém que eu não consiga perdoar? Eu sinto raiva dessa pessoa? Então, vou dar uma situação prática aqui, depois você vai me dizendo, ali se clareou para você, tá? Eu já vivenciei situações assim, onde a pessoa chega para o outro e fala, dentro da casa espírita, olha, e são situações constrangedoras, né? A pessoa chega na frente de todo mundo e fala, você me desculpa por aquilo que eu falei aquele dia? Não foi minha intenção. Você me perdoa? Aí a pessoa fala, claro, minha irmã, mas eu nem fiquei magoado. Aí você olha e fala assim, como é que é? Né? Ficou sim. Mas nessa hora, ele nega a sombra. Nessa hora, ele precisa vestir a persona do homem de bem. Então, ele não quer reconhecer que ele ficou magoado, que ele está com raiva. O que é o correto de fazer? Nessa hora, você puxar a pessoa para o lado, sair do constrangimento, porque a pessoa quer te constranger perante os outros. Ela quer que você a perdoe na frente dos outros. Você percebe que ela te coloca numa saia justa? Imagina você falar na frente dos outros que você não a perdoa. Vai ficar ruim para você. Né? Então, você pega a pessoa, tira para o lado e fala, olha, eu ainda estou magoado. Eu ainda estou triste, chateado com o que você fez. Mas me dá um tempo. Eu estou digerindo isso em mim. Depois a gente conversa. Essa é a maneira correta. E não fazer comumente como nós fazemos, né? Não, perdoa, tá tudo bem, olha, nem fiquei chateado. Isso vale tanto na casa espírita quanto no nosso dia a dia. Né? Então, quando eu faço isso, eu não estou negando a minha sombra. Eu estou assumindo que eu sinto raiva. Eu estou assumindo que eu tenho orgulho. E eu estou assumindo que eu tenho egoísmo, mas eu estou trabalhando nisso. Então, ao invés de negar, eu trabalho. Outra questão muito importante e séria da doutrina espírita é quando os espíritas
confundem, né, dedicação ao trabalho espírita com transformação moral. Isso talvez seja o grande problema do movimento espírita. Então, as pessoas adentram as casas espíritas e começam a fazer tarefas fora, e nunca olham para dentro, né? Então, estão fazendo a transformação interna que precisa? Nem sempre. A pessoa vai fazer porque ela está condicionada a um automatismo religioso. Foi o que aconteceu com o Frederico Figner, né, o irmão Jacó, no livro Voltei. Trabalhou muito na doutrina espírita. Ganhou mérito. Ganhou um lugar na colônia. Se é isso que o espírita está procurando, continue, né? Mas como diz o Osho, né, não é difícil ir para o céu. Ir para o céu é fácil. É só você ajudar muitas pessoas, fazer o bem. O difícil é você construir um céu dentro de você. Esse é o grande desafio. Né? Porque o que aconteceu com o Frederico Figner? Ele foi para a colônia, mas extremamente incomodado. Diria que até, de certa forma, meio depressivo. Porque a luz dele não brilhava. A luz de todo mundo brilhava, mas a dele não. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Então ele fez muita caridade, fez muito bem, porque ele queria ser evoluído. E a evolução, ela não se constrói somente com trabalho fora. É preciso esse trabalho dentro, né, Alice? Então, por isso que nesse processo de personas, nós precisamos olhar. É natural que eu haja assim, que eu tenha que agir assim mesmo na casa espírita, mas eu não posso deixar de olhar aquilo que está dentro de mim. Então, olha, eu sei que eu preciso ser humilde, que eu preciso ser caridoso, mas isso é um processo. Então, não é por estar fazendo a caridade ou estar vinculado a uma religião que eu já me tornei humilde, que eu já me tornei caridoso ou algo do tipo. E as minhas emoções, os meus sentimentos? Por isso que a Joana fala que é importante que a gente estude o autoconhecimento. Ela trouxe a série psicológica, para que a gente não se perca. Então ela vai dizer assim, o espírita não sabe fazer reforma íntima. Ele acha que reforma íntima é adotar comportamento. Mas isso nós já fazíamos em outros séculos. A gente não ia lá sem qualquer crítica à religião, tá? A gente ia para a igreja, a gente rezava. Aí se a gente tivesse um pecado, né? A gente chegava para o padre e falava assim, quanto custa esse pecado? Eram os pagamentos das indulgências. Aí vai falar, 100 pila, né? 100 mil réis. Ah, então toma 200, porque eu já sei que semana que vem eu vou pecar, então já deixa na conta aí. Né? Então a gente caía no auto-engano. Né? E aí a gente aprende que agora não basta apenas fazer o trabalho externo, ou seja, ficarmos presos na persona, esquecendo de olhar aquilo que está na sombra. Né? E por isso que o Jung vai dizer, o processo de individuação não é se tornar perfeito de uma hora para outra. Ao contrário, é tomar consciência da nossa perfeição a pouco e pouco, reconhecendo que, olha, eu tenho uma sombra, eu tenho um monte de encrenca dentro de mim, eu tenho raiva, eu tenho dificuldade de perdoar, eu percebi que eu sou egoísta às vezes, eu percebi que de vez em quando eu sou mal-humorado e eu respondo meio torto às pessoas. Poxa, isso é entrar em contato com a nossa essência e reconhecer a nossa humanidade. Qual o problema de ser assim? Nenhum. O problema é a gente fingir que não tem isso. E aí a gente desencarna muito mal, né? Eu me estendi um pouco aqui, Alice, mas veja se deu para responder a sua questão, né? A gente pode voltar então, depois. eu queria só fazer uma observação, rapidamente, que a questão da casa espírita, do trabalho de nós, trabalhadores espíritas, né? Depois que eu fiz o curso de Joana de Ângeles, eu entendi melhor isso e foi um divisor de águas, mas bem antes também eu já observava isso, que muitos irmãos estão ali até mesmo para fugir de si mesmo. Então, como qualquer outro, pode ser até comparado, não vou comparar não, mas, por exemplo, o vício do álcool, né? Muitas pessoas bebem a cerveja todo final de semana e tal, porque é um momento de happy hour, né? Ali para poder relaxar do estresse, né?
E então corre o risco também da gente frequentar, assim, fazer muitos trabalhos, não é frequentar, falo assim, fazer muitos trabalhos de caridade para fugir de nós mesmos. Exato, né? O centro espírita passa a ser uma fuga, né? Existe um ditado grego que diz assim, antes de querer salvar o mundo, dê 3 voltas dentro de casa, né? Porque a pessoa na casa espírita, ela praticamente mora lá, se deixar, né? Mas lá dentro de casa tá brigado com todo mundo. Não fala com o marido, não fala com a esposa, os filhos se perderam nas drogas, né? Não trata bem a sogra. Olha que absurdo a pessoa não gostar da sogra, né? Um elemento fundamental na evolução das pessoas, né? E então, veja, toda essa questão é importante de levantarmos para nos conhecermos. Então, no primeiro momento, né, isso é muito doloroso, né, da pessoa reconhecer, né? É muito doloroso a pessoa entender isso, né? E admitir, por isso que o ego usa desses mecanismos de defesa, né? Para se proteger, ou seja, eu não tenho sombra, quem tem sombra são vocês. Quem tem sombra são as outras pessoas, né? Eu sou aqui o alecrim dourado, né? Eu não tenho esses problemas, né? Mas tem sim, né? Quem não Tem, né? tem, quem não tem sombra, como diz, não sei se foi Jung que disse isso, está no sol do meio-dia, quando você fala assim, essa pessoa tá no sol do meio-dia, quer dizer, ele não isso, tem sombra. exatamente. Exatamente. Isso não existe, né? Todo ego tem uma sombra, né? Então, o ego, ele precisa de uma persona para se apresentar, e todo ego vai ter uma sombra, a não ser que a pessoa já esteja no nível evolutivo aí de Jesus, né? Que Não, não mas tinha eu falo sombra, né? assim, esse sol do meio-dia, é que eu quis dizer o seguinte, a pessoa, ela se sente tão superior Sim, e sim, ela se coloca, aí você vai, ao invés de falar, nossa, mas fulano é arrogante demais, né? Você fala, não, ele está no sol do meio-dia. sim. Exatamente, o sol do meio-dia está bem a pino, né? Que não Ele forma não tem sombra. sombra. A pessoa não tem sombra, né? Então, é isso, né? Todo ego tem sombra, né? E sabe que eu lembrei uma coisa interessante aqui, falando de sogra, né? Dizem que sogra, né? Não vão falar que eu falei, tá? Sogra não é uma palavra, é uma sigla, né? Senhora ociosa, geradora de raiva e aborrecimento. Mas não diga o que eu falei. Que é aqui a questão do outro na nossa vida, né? Que faz o convite para o nosso crescimento. Enfim, para caminhar aqui para o nosso final, né? Então vejo que persona e sombra complementam-se, porque devem integrar-se no processo evolutivo. Então o ego vai olhar, eu tenho persona e eu vou formar uma sombra, porque todo ego tem sombra. Mas aí eu não vou negar a minha sombra, eu vou olhar a minha sombra, né? É como se eu olhasse, é como se eu tivesse uma casa muito bonita e não admitisse que na minha casa geram-se resíduos, lixo, água suja que eu vou limpar, sujeira, que eu tenho um porão, e nesse porão eu vou ter o quartinho da bagunça, né? Então, eu vou sempre acumulando ali as minhas bagunças, mas eu preciso uma hora retirar esse lixo, essas bolsinhas, essas coisas que eu deixei lá, né? Ânima e ânimos, como nós falamos aí, irão se complementar nesse processo psíquico, né? Nesse eixo ego-self, que esse eixo ego-self, né? Quando chegarmos lá na frente, eles serão muito próximos um do outro, né? Vamos lembrar aqui da analogia do perispírito para com os espíritos puros, né? Lá na questão 186, Kardec pergunta ali, né, se os espíritos puros, eles ainda possuem perispírito, né? E aí os espíritos respondem, né, que sim, os espíritos puros, né, eles ainda possuem um perispírito. No entanto, né, esse perispírito, ele é tão sutil, que ele acaba se confundindo com o próprio espírito. Então, o mesmo vai ocorrer com o ego e com o self ao longo do nosso processo evolutivo. Eles vão se integrando gradualmente como se fosse uma única coisa, né? Então, aquilo que estava separado, muito separado, vai juntando-se, até que
se torna uma coisa só, ou seja, aquela sombra que existe ali no processo, ela vai sendo dissipada, né? Então, quanto mais o ego reconhece a sua função de servidor, mais maduro ele se torna e mais ele absorve o conhecimento, né, o entendimento do self, né? Ou seja, seu estado de purificação. Para terminar aqui a nossa fala de hoje, gostaria de trazer o pensamento de Joana de Anjos sobre isso no livro Triunfo Pessoal. Então, ela vai dizer assim, né, que o Jung considera a individuação dessa forma, né, e não está errado, né, esses conteúdos que estão inconscientes, né, e o momento de tomada da consciência, né, e vai dizer que esse processo, de fato, é longo e ele não se dá de um momento para o outro, né, e durante a nossa vida, todos nós iremos fazer esse processo de individuação, alguns mais rápido, outros mais lentamente, mas que todos nós fazemos, tá? E isso vai acontecer em função do nosso processo evolutivo. E a Joana vai dizer que a busca da individuação, que para nós espíritas é o processo de evolução do espírito, né? Mas a evolução do espírito não é só na conquista moral e intelectual. Não há evolução moral sem o conhecimento de si mesmo. Como é que nós vamos olhar a nossa sombra e evoluir moralmente? Só evoluímos moralmente se nós olharmos a nossa sombra. Então veja que quando nós falamos, quando Emmanuel vai dizer que a evolução do espírito se dá por meio de duas asas, da moral e do intelecto. Ora, para evoluir moralmente, nós precisamos conhecer a nós mesmos. O que é que Kardec fala? Né? Reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, né, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Então, só iremos evoluir moralmente quando olharmos a nossa sombra. E lá na sombra tem emoção, tem um monte de complexo, tem sentimentos reprimidos, tem um monte de encrenca. Então, a Joana vai dizer isso, né? A nossa evolução se dá em função disso. Então, no espírito estão ali os nossos processos, que a pouco e pouco iremos tomar contato, né? E nesse processo de individuação, nós vamos tomando consciência da nossa essência e vão surgindo aqui as heranças inevitáveis que nós trazemos aí de comportamentos de outras épocas e vamos a pouco e pouco nos tornando senhores de nós mesmos, não mais reféns da nossa sombra, não mais reféns daquilo que está ali inconsciente, né, enfrentando as nossas vicissitudes, enfrentando ali o nosso medo, enfrentando a nossa tristeza, as nossas encrencas, entendendo, né, que esse processo, ele é necessário, e quanto mais consciência tomarmos disso, mais rápido nós chegaremos lá. Vou encerrar por aqui, Tarsila, né, e abrindo aí para perguntas e comentários. Exato. Então, agora abrimos para as perguntas, e a Alice vai ceder a vez para se alguém tiver, se ela tiver mais algum questionamento, mas primeiro vamos ver quem é que quer fazer algum questionamento, se não, se a Alice ainda tiver, nós passaremos para a Alice, tá? Mas alguém quer fazer alguma pergunta, pode levantar a mão. Como ninguém tem, Alice ainda tem algum questionamento a fazer? Pois é. Eu já estava consciente, de que eu ia ficar caladinha, mesmo que não tivesse ninguém. Mas, como não teve realmente ninguém, então eu vou fazer um questionamento aqui. Tá, mas ele vai ter... vai ser a vez... Espera aí, Oi? Alguém levantou a mão, que está assim, como desconhecido, porque às vezes a pessoa entra com outro aparelho e eu não reconheço. Então, quem é esse desconhecido vai fazer a pergunta. Ah, é mesmo, agora eu vi aqui. Quem é o desconhecido? Bota o nome, fala o nome, por favor. Sou eu, titia. Ah, é a minha sobrinha, amiguinha do Paulo, lá dos Estados Unidos, a Maria Luísa, que o Paulo chama de Marilu e eu chamo de Maria. Fala, Maria. Meu questionamento, Paulo, então, os espíritos superiores, eles têm menos personas, é isso? Quanto mais
quanto maior a superioridade, menor a persona, é isso? Ótima pergunta. Quando os espíritos superiores, eles reencarnam entre nós, né, não é que eles tenham menos personas, né? A persona, ela é necessária e útil, né? Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, né, que era um espírito já extremamente evoluído, né, e que talvez essa reencarnação dele com Bezerra tenha sido a última aqui na Terra, né? Ele desempenhou personas, né? Então ele era médico, então ele precisava da persona do médico, ele foi deputado pelo Rio de Janeiro, né? E ele desempenhava o papel ali, então naquele momento ele assumia a persona. O detalhe o problema não é a persona, o problema é a sombra que é negada quando assumimos uma persona. Então, por exemplo, quando assumimos um cargo de relevância, podemos dar margem ali ao nosso orgulho, à nossa vaidade, né? Então, quanto mais evoluído é o espírito, menos sombra ele vai formar, menos ele vai negar e mais ele vai olhar para isso. Olha, será que esse cargo, essa função não está gerando aqui em mim isso ou aquilo? Então, ele vai acolher essa sombra, né? E, claro, chegado a um nível de evolução muito grande, né, praticamente o espírito não vai gerar sombra ali em função da sua persona. Vide, por exemplo, Joana de Ângeles e Francisco de Assis. Então, ele desempenhava aquela função e ele se assumia ali naturalmente, como ele era, desempenhando o seu personagem de frei, hora de filho, hora de amigo, mas sem gerar as sombras aí que são geradas em função da nossa inferioridade, né? Então, à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele não forma mais as sombras aí como nós formamos. Ao contrário, ele dissipa essas sombras, né? Ele vai ressignificando aquelas sombras, ele vai tirando essas sombras e vai deixando isso para trás, né? Deixa eu só fazer um comentário. A Maria Luísa, ela é Bezerra da Cunha. Lá no Ceará, a família Bezerra é muito grande, tá? E aí eles foram formando da Cunha, Bezerra de Menezes, Bezerra da Silva, né? E assim vai, tá? Então, eu só queria fazer essa consideração e passar a palavra para a Alice, tá? Fala, Alice. Tá ok, obrigada. Então, o que a moça falou agora, porque eu não sei o nome dela, se o espírito, eu ia nessa linha aí dela, o espírito de luz, então, não tem persona, mas eu diria assim, será que a gente não confunde muito persona com ego? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ego, ele é um servidor do self. E a persona, quando a gente fala, toda persona tem uma sombra, para nosso nível evolutivo, né? Dizem que só Jesus não teve sombra, mas no nosso nível evolutivo aqui, toda persona tem uma sombra, não seria o mesmo que dizer todo ego teria uma sombra. Não sei se eu estou falando besteira, mas todo ego, todo o espírito de luz, eu quero dizer, ele precisa do ego para reencarnar. Então, o ego é o administrador, que deve ser submisso ao self. Aí, sim, a gente pode compreender que um espírito iluminado, ele está, vamos dizer assim, se a sombra aparece, ele dilui quase que imediatamente. Bom, vamos lá, vamos esclarecer esse ponto. Olha, o correto todo ego tem uma sombra, tá? A persona, ela não é um problema, tá? A persona, ela é necessária. Então, nós temos que entender a persona assim, a persona é uma identidade social, é um personagem que nós adotamos porque nós precisamos da persona para nos relacionarmos com as pessoas, né? Então, por exemplo, eu, nesse momento, estou adotando a persona do monitor do estudo, tá? O quanto isso pode gerar de sombra em mim não tem a ver com a persona, tem a ver com o movimento do ego. Então, quanto mais imaturo é o ego, mais sombra ele pode gerar em função disso. Então,
por exemplo, eu posso ser tomado pelo sentimento de que, eu sei esse conteúdo, eu sou monitor do estudo, eu estudo Joana de Anjos, eu dou palestra, curso sobre isso. E aí eu vou gerando aqui essa questão do orgulho e da vaidade em mim, mas se alguém falar assim, Paulo, acho que você está muito topetudo com esse negócio da Joana aí, achando que você sabe muito, eu falo, eu não, imagina, eu sou um servo do Cristo. Aí sim, né, eu gerei uma sombra que eu não quero olhar. Então veja, todo ego tem uma sombra, tá? E todo ego vai precisar de personas para se realizar no mundo. O problema da persona é quando o ego ele passa a se identificar com a persona, né? Ele passa a acreditar que ele é a persona, né, e que ele não tem sombra. Tá? Então a Tá, persona... e quando ele não se identifica, um espírito iluminado, ele tem o ego... Calma, nós vamos chegar Ou lá, não? Alice, né? Eu vou Tá. chegar nesse ponto. Vocês estão fazendo uma confusão de espírito iluminado com espírito puro. Tem uma diferença, né? Enquanto o espírito está sujeito às reencarnações, ele vai ter um determinado nível de sombra, mas não vai excluir a persona. Então, todo espírito iluminado que vem para a Terra, por exemplo, Kardec, né? Kardec era um espírito de luz, um espírito de escola, né? E ele veio, e ele não foi professor, então toda vez que ele assumia a condição de professor, ele assumia uma persona, mas isso não quer dizer que ele gerasse sombra para ele. Então, quanto mais iluminado é o espírito, né, menos sombra ele vai gerar para ele, mais ele estará consciente do seu processo. Agora, o espírito puro, que já chegou lá, que está livre das reencarnações, esse, de fato, não vai ter sombra. Ele vai ter a consciência da sombra coletiva, da sombra dos outros. E esse espírito puro, ele vai ter persona. Jesus não era filho? Quando ele estava com Maria, ele era filho, então ele adotava a persona de filho. Quando ele estava instruindo no templo, ele era o mestre, né? Quando ele estava com os apóstolos, além de mestre, ele era amigo. Então, ele adotou várias personas, né? Mas sem nenhuma sombra. Então, vamos entender isso. Todo ego tem uma sombra. Exceções, espíritos puros, espíritos que já chegaram lá. Mas nós estamos no mundo de prova e expiação. Aqui não tem espírito puro, ao menos que eu saiba que esteja por aí, né? Porque o espírito puro, ele faz uma transformação enorme por onde ele passa, né? Deu para entender, Alice, essa questão? Então, vamos ver se eu entendi. Todo ego, ele tendo uma sombra, ele vai transmitir para a persona, porque, a princípio, toda persona tem uma sombra, mas nem todo ego precisa manifestar essa sombra quando ele já é consciente, quando ele tem um nível de consciência elevado, quando ele tem uma pureza de sentimentos. Eu posso chamar espírito de luz, eu posso chamar espírito puro, mas espírito puro foi só Jesus, então tem que ser espírito iluminado. Kardec era um espírito iluminado. Então, o ego dele era um servidor, né? Era uma pessoa humilde, então ele servia a Jesus, né? Fazendo o trabalho que ele fez, e, no entanto, egoicamente falando, ele não transmitia a sombra, porque ele não gerava, vamos dizer assim, que ele não gerasse sombra, porque eu também não sei, eu estou só dando um exemplo. Vamos assim, um espírito iluminado, tantos que já reencarnaram, não gerando sombra, ele não transfere, egoicamente falando, sombras para a sua persona, está correto? Não, é o contrário, né? Exatamente o contrário. É o ego que gera a persona. O ego precisa da persona para se realizar no mundo, né? Então, quanto mais consciente é esse ego, né, adotando aquela persona, por exemplo, a persona do codificador, ele não adotou a persona do codificador, ele poderia se envaidecer disso, né? E aí gerar sombra para ele. Mas foi isso Então, que eu disse. não, eu entendi o contrário, então me desculpe, né? Então, É porque a se o questão... ego não gerou sombra, Kardec ou qualquer outro. Então, ele mantém uma persona íntegra, seria assim?
Mais ou menos isso, né? Mas vamos centrar no ego, né? Então, se o ego ele está bem estruturado, se o ego está em pleno acordo com o self, ele pode adotar qualquer persona que ele não vai gerar sombra para ele. Ah, tá. É Explicado. Fechou. Tá? Ok. Bom. Então, estamos encerrando, lembrando que em cada encarnação, né, nós temos um ego, não é isso, Paulo? Cada encarnação, quando a gente nasce, a gente arranja um eguinho, né? Entendeu? Isso. E aí, dependendo do ânimo, dos ânima, dos complexos, das outras encarnações, das sombras que a gente já traz também, a gente vai se complicando, mas estamos aqui para resolvermos cada coisa de uma vez, porque isso é uma jornada. Nós não vamos chegar ao final, não é nessa encarnação que a gente vai chegar a espírito puro, né? E por não sermos espíritos puros, e nós não teremos aula na próxima vez, porque é feriado de Nossa Senhora Aparecida, que é a Dia das Crianças. Dia das Crianças também, nós somos crianças espirituais, e é dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E Nossa Senhora, ela é da Conceição Aparecida. E aí, quando chegar no dia, vai ter um monte de gente falando como é que ela apareceu lá no Rio Paraíba do Sul, papapá. Então, que a gente possa pedir a Nossa Senhora para que, antecipadamente, que amanhã, que é dia de votação, que a gente reflita bem esse Brasil que nós queremos, para que abençoe essa pátria do Evangelho, né? Que é coração do mundo, se nós o fizermos pátria do Evangelho e coração do mundo, porque, por enquanto, ele não é pátria de Evangelho coisa nenhuma, porque é cheio de gente mala aqui dentro, né? E também não é o coração do mundo por conta disso, né? Porque se ele não é pátria do Evangelho, ele não é o coração do mundo que Jesus dirige, né? Então, eu agradeço muito. E vou ver hoje eu não vou dizer assim, fulano, faz a prece, ciclano, faz a prece. Quem quiser fazer a prece, por favor, levante a mão. Porque se não tiver ninguém, aí eu vou ter que dizer para fazer a prece final para a gente parar de gravar, tá? Quem quer fazer a prece? A Alice está quase sumindo aí, se escondendo para não fazer a prece agora. Tá vendo? Ela já botou só agora a figurinha dela. Então, Alice, se você faria a nossa prece? Faria, sim, faria. Eu ia pedir para outra pessoa aqui, a meu amigo, mas eu acho que ele está meio tímido, o Cleidmar. O Cleidmar fez semana passada. Faço, sim, não fiz, não. É que hoje ele ficou quietinho, né, Cleidmar? Até que eu tinha uma pergunta aqui, mas tudo bem, deixa para depois. Né? Vou amadurecendo ela primeiro. Cleidmar, tirem no par ou ímpar, tá, gente? Já vou fazer. Opa, a menos que você tem tempo também, não tem problema. As PECs estão proibidas, né? Ao menos deveriam estar. Porque tem muita gente apostando sem ter recurso. Então, você já tirou o número sorteado, tá? Então, vai você, Cleidmar. Vamos sim, na hora. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador, né? Ser Deus, ser Jesus, e suplicá-lo do fundo do nosso coração que ampare sempre os nossos propósitos maiores de melhora, que nos ilumine a cada instante, a cada dia, a cada aprendizagem que passamos. Que possamos ser sempre, Senhor Jesus, um daqueles que procura vos seguir os vossos ensinamentos. De amor, de perdão, de humildade, de fé, de esperança, para sermos, Senhor, ao fim de cada dia, ao fim de cada existência, ao fim de cada temporada, ao fim da vida, Senhor Jesus. Melhor aproveitar a oportunidade, sendo mais pacientes conosco mesmo, com os nossos familiares, com os quais às vezes nos defrontamos, Senhor Jesus. Mas te rogamos, Senhor Jesus, que isso seja mais um passo a fim de superar a nós mesmos. Que sejamos exemplos do que nos ensinaste. Que possamos ser, Senhor, acima de tudo,
um de vossos seguidores, um de vossos discípulos, Senhor Jesus. Muito lhe agradecemos ao Paulo pela oportunidade de nos transmitir e de termos aprendido um pouco mais. Muito obrigado a Tarsila, muito obrigado a todos, Senhor, por nos ouvir, por estar conosco nesse instante. Esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Obrigada a todos. E dia 12 nós não teremos, então, estudo. O próximo, então, 12/7, vai ser dia 19 de outubro, ok? Tá? Então, fiquem todos, gratidão, 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 principalmente ao Paulo, que nos transmitiu tantas coisas boas. Até, então. Gente, eu vou fechar a chamada, vou parar a gravação, tá? Vou ver aqui. Parar a gravação. Pronto. Parar a gravação.